Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula no canal. Vamos continuar falando sobre os espaços vetoriais, né? Hoje vamos falar de duas coisas muito importantes dentro de um espaço vetorial, que é encontrar uma base de um espaço ou de um subespaço vetorial e a dimensão desse subespaço. Então, o objetivo final de nossa aula hoje é falar a respeito de base e dimensão dos espaços vetoriais, tá? Para isso, a gente precisa começar definindo o que é uma combinação linear, o que é um espaço, um conjunto gerador, tá? Então, a gente vai passar por esses detalhes. Vamos lá. Começando por combinação linear. A gente já viu isso também quando a gente falou de espaços euclidianos. Dado um espaço vetorial e n vetores, V1, V2, V3 até Vn, vetores nesse espaço vetorial, então observe, eu estou falando de espaço vetorial em geral, pode ser espaço de matrizes, de polinômios, de vetores dos espaços euclidianos, tá? Um certo vetor V, né, um dado vetor V, ele é a combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, se existem escalares x1, x2, xn, tais que essa equação tenha solução. Então, observe, encontrar ou escrever um vetor como combinação linear de outros vetores é encontrar escalares x1, x2, xn, tais que essa equação tenha solução. Ou seja, eu vou resolver um sistema de equações lineares. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar em Rn, né? No caso R3. Seja V1 e V2, esses dois vetores. Ó, V1, 1, 0, 0, V2, 1, 1, 0. O vetor 2, 3, 0 é uma combinação linear de V1 e V2. Por quê? Bom, de fato, vamos considerar x e y, dois escalares, né? X e y. Então, observe, o número de escalares é igual ao número de vetores que a gente tem aqui. Tá? Então, se eu tenho 2, são dois escalares. Então, x e y pertencente a R, tais que... Então, eu quero que x vezes V1 mais y vezes V2 seja o vetor V. Olha, isso aqui implica que x vezes 1, 0, 0, que é o V1, y vezes 1, 1, 0, que é o V2, tem que ser o vetor V, 2, 3, 0. Mas isso aqui vai me dar um sistema de equações, olha. X, 0, 0, y, y, 0, multiplicando aqui, né? Igual a 2, 3, 0. E isso vai me dar o sistema de equações, olha. X mais y igual à primeira coordenada, então igual a 2. 0 mais y igual a outra coordenada, o y é 3. E 0 igual a 0, que é a última coordenada. Então, a gente tem que o y é 3. Substituindo ali, a gente acha que o valor de x é... Olha, substituindo o y igual a 3, o x é 2 menos y, então o x é menos 1. Então, o sistema tem solução. Significa que o vetor V é combinação linear. E como que a gente escreve? Então, olha, o vetor V, ele é, olha, a gente colocou como sendo x vezes V1, mas o x é menos 1, então ele é menos 1 vezes V1, mais y vezes V2, mas o nosso y é 3, então mais 3V2. Então, essa é a forma de escrever o V como combinação linear de V1 e V2. Tá? Um outro exemplo, vamos considerar agora o espaço dos polinômios de até grau 4. Tá? Então, é o espaço dos polinômios de grau 1, 2, 0, 1, 2, 3 e 4, que é o P4 de x. Né? E aí eu quero escrever o polinômio P de x como combinação linear dos vetores, ou seja, dos polinômios P1, P2, P3. Note aqui o seguinte, como o polinômio é na variável x, a gente não pode utilizar a letra x para ser um escalar. Então, vamos fazer o seguinte, olha, vamos chamar de A, B, C, pertencente a R. Por que eu peguei A, B e C? Olha, 1, 2, 3. Então, preciso de 3 escalares. Então, A, B, C, tais que... Então, eu quero que A vezes P1, B vezes P2, mais C vezes P3, seja o nosso polinômio P de x.
Notem o seguinte, pessoal, a gente não quer saber valor de x aqui, a gente quer saber o valor de a, b e c. O que eu quero saber é esses valores aqui. O polinômio é na variável x. Tá? Bom, e aí a gente utiliza a definição de multiplicação por polinômios. Então, é a vezes x mais 1, b vezes x quadrado, mais c vezes x à quarta mais x, substituindo os polinômios. Eu quero que isso seja o polinômio 4x à quarta menos x quadrado mais 6x mais 2. Olha, então eu tenho que encontrar esse a, b e c. Então eu utilizo aqui a definição de multiplicação de escalar por polinômio. Isso é a vezes x, a vezes 1, b vezes x ao quadrado, c vezes x à quarta, c vezes x, igual a 4x quadrado menos, 4x à quarta menos x quadrado mais 6x mais 2. Agora, o que eu faço é, eu vou colocar em evidência ou juntar os termos em comum. Então, eu vou agrupar os termos comuns. O que é termos comuns? É os termos com a mesma potência de x. Então, eu vou agrupar. Olha, eu tenho a e c vezes x. Então, eu coloco a mais c, x. Eu tenho com x à quarta só o c, com x quadrado só o b. Então, vamos fazer assim, vamos colocar em ordem. Olha, o c está multiplicado por x à quarta. Não tem nenhum x ao cubo, então eu vou por x quadrado, b vezes x ao quadrado. Note que só tem o c multiplicando x à quarta, só tem o b multiplicando x ao quadrado. Agora, quem multiplica o x? Olha, o a e o c. Então, eu vou colocar em evidência. Né? Ó, o a e o c vezes x. E quem é o termo independente que não depende de x é somente o a. Isso eu quero que seja o polinômio 4x à quarta menos x quadrado mais 6x mais 2. Bom, agora a gente lembra de igualdade de polinômios. Quando que dois polinômios são iguais? Quando os coeficientes de mesmo grau são iguais. Então, eu tenho que ter o c, que é o coeficiente do x à quarta, igual ao 4, que é o coeficiente do x à quarta. O b, que é o coeficiente do x quadrado, igual ao menos 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. E assim sucessivamente. E daí a gente tem o seguinte. Então, a gente tem que o c tem que ser igual a 4, que é o coeficiente do x à quarta. Olha, o c tem que ser igual a 4. O b tem que ser igual a menos 1, que é o coeficiente do x quadrado. Agora, a mais c, que é o coeficiente do x, tem que ser igual a 6, que é o coeficiente do x. Então, a mais c, 6. E, por último, o coeficiente do termo independente tem que ser igual ao coeficiente do termo independente. O a tem que ser igual a 2. Note que da forma que a gente fez, olha, o sistema já estava resolvido. Olha, o c vale 4, o b vale menos 1 e o a vale 2. Como a gente tem uma equação que a gente não utilizou, a gente tem que testar os valores se vai satisfazer essa equação. Olha. O a é 2, o c é 4, 2 mais 4, 6. Ok, satisfez a equação. Então, a gente tem a solução do sistema. Então, a solução é a igual a 2, b vale menos 1 e c vale 4. Logo, p de x é combinação linear de P1, P2 e P3. Né? E a gente acabou de descobrir que o P de x era o A vezes P1, então é 2P1, mais B vezes P2, vai ficar menos P2, mais C vezes o P3. Então, essa é a forma de escrever o polinômio P de x, que é esse polinômio aqui, como combinação linear de P1, P2, P3. Tá bom? Um outro exemplo, considere as matrizes A1, A2 e A3. Vamos verificar que essa matriz A ela não é combinação linear de A1, A2 e A3. Olha. De fato, olha. Vamos supor que seja. Então, vamos considerar x, y, z. Por que eu vou pegar x, y e z? Olha, A1, A2 e A3. Então, eu vou pegar x,
y, z, tais que... Então, eu quero que x vezes A1, y vezes A2, z vezes A3 seja igual à matriz A. Então, se eu não conseguir resolver o sistema, é porque não é combinação linear. Vamos lá. Então, multiplicando, olha, vai ficar x, x, 2x, x. Substituindo aqui, multiplicando x por A1. O y vezes A2, então vai ficar 0, y menos y, y. E agora, o z vezes o A3, que vai me dar z, 0, menos z, z. Isso tem que ser a matriz 2, 3, 2, 1, menos 1, 3. Bom? E isso vai me dar o seguinte sistema de equações, né? Olha, x mais z, 2x mais y menos z, x menos y, e a última que é x mais y mais z, igual a 2, 1, menos 1, 3. Então, escrevendo essa matriz agora em sistema, essa igualdade matricial em sistema, a gente tem o seguinte sistema. X mais z igual a 2, então x mais z igual a 2. A gente tem 2x mais y menos z, então 2x mais y menos z igual a 1, né? A gente tem x menos y igual a menos 1, x menos y igual a menos 1, né? E a gente tem a última equação, que é x mais y mais z igual a 3. Então, x mais y mais z igual a 3. Então, agora a gente tem que resolver esse sistema de equações e verificar que esse sistema não tem solução. Uma maneira de fazer isso é utilizando escalonamento, né? A gente poderia escalonar e verificar que o sistema não tem solução, ou seja, que o posto da matriz dos coeficientes é diferente do posto da matriz ampliada, tá? É uma maneira de fazer. Podemos fazer por essa, podemos fazer de outra forma. Bom, eu vou fazer utilizando escalonamento porque eu acho mais prático. Então, ó, utilizando escalonamento, a gente tem 1, 2, 1, 1. A gente tem 0, a matriz do sistema, né? Menos 1, 1. E a gente tem aqui 1, menos 1, 0, 1. E a matriz ampliada, que é colocando aqui 2, 1, menos 1 e 3. Então, essa é a matriz ampliada do sistema. Então, vamos escalonar a fim de transformar a matriz numa matriz triangular. Então, a primeira operação, vamos fazer linha 2, menos 2, linha 1, linha 3, menos linha 1, e linha 4, menos linha 1, que é para zerar esse 2, esse 1 e esse 1 aqui. Bom, fazendo essas operações aí, a gente vai encontrar a matriz, olha. 2 menos 2 vezes 1, então a primeira linha vamos deixar aqui quietinha, né? Então, 2 menos 2 vezes 1, 0. 1 menos 2 vezes 0, 1. Menos 1 menos 2 vezes 1 dá menos 3. 1 menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 2, 4. 1 menos 4, menos 3. 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 0, menos 1. 0 menos 1, menos 1. E 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. E agora a última. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. E 3 menos 2, 1. Prontinho. Agora, a gente pode fazer o seguinte. Vamos trocar aqui a linha 2 com a linha 4, só para a gente poder ganhar um vetor da forma 1, 0, uma linha, né, da forma 1, 0, 0, 1, 0, né? Então, a gente tem 0, 1, 0, 2, 0, a gente vai trocar, então vai ficar 0, 1, 0, 1, que é a última linha. A gente trocou para a segunda, a terceira a gente deixou da mesma forma, e a última agora é a segunda. Então, 0, 1, menos 3, menos 3. Agora a gente vai trocar, zerar esse menos 1 e esse 0. Então, linha 3,
mais linha 2, linha 4, mais linha 2. Então, fazendo essas operações, a gente vai obter, olha, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1. Agora, 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Bom, aqui é menos, né? 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 3 menos 0, menos 3. Menos 3 com menos 1, menos 4. Né? Agora a gente vai zerar aquele menos 3 aqui, né? Como é que eu zero esse menos 3? Linha 3 menos 3 vezes linha 4 menos 3 vezes linha 3. Fazendo isso, olha, a gente chega na matriz 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, menos 1, menos 2, e a última linha fica 0, menos 3 vezes 0, 0, 0 menos 3 vezes 0, 0, menos 3, menos 3 vezes menos 1, então é menos 3 mais 3, que é 0. Agora, menos 4, menos 3 vezes menos 2, isso é menos 4 mais 6, que é 2. Observe o seguinte, o posto da matriz dos coeficientes é 3. O posto da matriz ampliada é 4. Então, como o sistema não tem solução, né, porque o posto da matriz ampliada é diferente do posto da matriz dos coeficientes, a gente conclui que o sistema não tem solução, portanto, essa matriz aqui ela não é combinação linear das matrizes A1, A2 e A3. Tá bom? Ok. Então, dado um conjunto de vetor, a gente pode escrever outros vetores como combinação linear daquele vetor, daquele conjunto de vetores dado. Tá? E observe o seguinte, que a forma de escrever como combinação linear, ela é variada, porque você pega escalar nos reais, então você pode escolher o escalar que você quiser. Isso vai gerar vários vetores. Esse conjunto de vetores que tem por característica ser combinação linear daquele vetor dado, daqueles vetores dados, é um espaço vetorial, tá? E a gente chama de espaço vetorial gerado por aquele conjunto de vetores. Então, olha, seja V um espaço vetorial e S um conjunto de vetores não vazio em V. Tá? O conjunto de todos os vetores que são combinação linear, então os vetores que é da forma, olha, A1, V1, A2, V2, AN, VN, os vetores que são combinações lineares desse V1, V2 até Vn, é um espaço vetorial, é um subespaço vetorial chamado de subespaço vetorial gerado pelo conjunto S. E a gente usa essa notação aqui, o S dentro de cochetes, ou então os vetores dentro do cochete. Tá? Então, por exemplo, quem é o espaço vetorial W gerado pelo vetor 1, 1? Olha, isso é o conjunto das combinações lineares de 1, 1, ou seja, isso é o x vezes 1, 1, de R2, perdão. Ou seja, isso é o conjunto dos vetores da forma x. Então, o espaço vetorial, ou subespaço vetorial gerado pelo vetor 1, 1, é o conjunto dos vetores que tem as duas coordenadas iguais. É só um exemplo rápido. Outro exemplo, considere o espaço vetorial R2, tá? E vamos pegar o conjunto S como sendo o conjunto que tem o vetor 1, 0 e 1, 1. Quem é o subespaço vetorial gerado por S? Olha, o subespaço vetorial gerado por S é as combinações lineares de V1 e V2. Então, é x vezes V1 mais y vezes V2, com x e y reais. Mas fazendo a multiplicação e somando, isso vai dar x mais y. E a outra vai dar 0 mais y, que é y. Então, é o conjunto dos vetores da forma x mais y, tal que x e y está nos reais.
Se a gente pegar um vetor AB qualquer em R2, olha, e escrever ele como sendo x mais y, a gente vê que o B é y, né? Ou que o y é b e que o x vai ser b menos a. A menos b, né? Então, isso é qualquer vetor de R2, ou seja, o conjunto gerado por S é todo o espaço R2. Um outro exemplo, olha. Considere as matrizes de ordem 2 e essas duas matrizes, A1 e A2. Quem é o espaço gerado por essas matrizes? Então, é bem prático, a gente vai direto pela definição, olha. Quem é o espaço gerado por A1 e A2? Gerado por essas matrizes. Vamos chamar de W. Quem é esse espaço? É o conjunto das combinações lineares. Então, x vezes A1, y vezes A2. Tal que esse x e y são dois números reais. Então, esse é o espaço. Vamos encontrar ele? Olha. Então, esse é o conjunto do x vezes 2 menos 3, 0, 2. Mais y vezes menos 1, 2, 0, 4. Tal que o x e o y pertencem aos reais. Beleza, então o w, que é o gerado por A1 e A2, é igual a... Então eu vou multiplicar, olha. Então fica 2x menos 3x, 0, 2. Mais... Agora eu vou multiplicar em y, olha. Menos y, 2y, 0 e 4y. Então, menos y, 2y, 0. Tal que o x e o y pertencem aos reais. Mas isso é a mesma coisa de escrever, olha, 2x menos y, menos 3x mais 2y, 0, e 2x mais 4y. Ok, agora vamos fazer o seguinte, olha, vamos considerar uma matriz qualquer, ABCD, igual a essa matriz aí, ó, para a gente descobrir que é isso aí, que conjunto é esse. Tá? Então, para descobrir, a gente faz isso, ó, pega uma matriz qualquer aí, desse formato. Então, a gente vai montar um sistema de equações, ó, 2x menos y é A, menos 3x mais y é B, e 2x mais 4y igual a D. E o C igual a 0. Então, note, a gente já encontrou aqui que o C é 0. Então, a gente já sabe que as matrizes desse conjunto têm o terceiro elemento é 0. Agora, a gente tem que encontrar qual que é a condição que A, B e D vai satisfazer. Como é que a gente vai fazer isso? Meio que resolver o sistema em função de A, B e D. Tá? Então, como é que a gente vai resolver esse sistema em função de A, B e D? Olha, por aqui a gente pode descobrir, por exemplo, que o y, quem é o y? É 2x menos A. Substituindo esse y aqui, por exemplo, a gente acha que menos 3x mais 2x menos A, que é o y, é igual a B. Então, a gente descobre que menos x é B menos A, B mais A. Então, o x é menos B menos A. Substituindo o valor de x aqui em cima no y, a gente acha que o y é 2 vezes x. Então, vai ficar menos 2b menos 2a menos a. Então, o y é menos 2b menos 3a. Pega o valor de x, o valor de y e vamos substituir na outra equação aqui em D. Ó. Então, substituindo ali, a gente tem o seguinte. Ó. 2 vezes x, então 2 vezes menos b menos a, mais 4 vezes o y, então menos 2b menos 3a, vale D. Então, a gente descobre o seguinte, ó, menos 2b menos 2a, mais, vai ficar menos também 8b, menos 12a, vale D. Ou seja, o D ficou sendo igual a menos 10b menos 14a.
Então, quem é o nosso espaço W? O espaço W, que é gerado por A1 e A2, é o conjunto das matrizes A, B, C, D, tal que, olha, o C vale 0 e o D é igual a menos 10B menos 14A. Então, esse é o espaço gerado por A1 e A2. Tá? Então, olha só. Dado dois vetores, eu quero achar o espaço gerado, eu multiplico o escalar por cada um dos vetores e faço a soma. Eu chego no espaço gerado aqui embaixo. Então, esse é o espaço gerado por A1 e A2. Poderia ter parado aqui? Não. Eu quero saber quem é o espaço. Por aqui eu não sei dizer quem é o espaço. Por aqui eu sei dizer quem é esse espaço. Tá? Agora, dado um conjunto, a gente consegue também encontrar o conjunto gerador. Olha só, vamos encontrar quem é o conjunto que gera esse espaço W. Então, olha, como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui um vetor nesse espaço. Olha. Então, eu vou pegar um vetor U qualquer nesse espaço aí. Bom, se ele está aqui, então ele satisfaz essa propriedade. Ó, x mais y menos 2z vale 0. Ou seja, vamos isolar uma variável. Por exemplo, o y vale 2z menos x. Logo, então quem é o vetor U? Ele é o x, o y é 2z menos x. E o z é z. Agora a gente desmantela, a gente separa as variáveis. Ó. Isso pode ser visto como sendo x menos x, 0. Mais 0, 2z, z. Ah, professor, como é que você separou isso assim? Como é que você percebeu isso? Basta olhar o seguinte, olha. Eu vou separar x e z. Ó. Aqui tem x, então eu coloquei ele aqui. Aqui tem x? Tem menos x, então eu vou colocar o menos x aqui. Aqui não tem x, então eu não coloco nada, então eu coloco 0. Mesma coisa eu faço para o z, olha. Aqui tem z? Não, então é 0. Aqui tem z? Tem, 2z, então eu coloco 2z. E na última tem z? Tem um z sozinho, então eu venho aqui e coloco um z sozinho. Então é a forma de você vai separar os vetores. E aí, isso aqui é a mesma coisa de... Bom, isso aqui é a mesma coisa de você colocar o x em evidência, ó, 1, menos 1, 0. E o z em evidência, 0, 2, 1. Note, eu estou falando que qualquer vetor de W é combinação linear desse vetor e desse vetor. Ou seja, o W é gerado por esses dois vetores aí, ó. 1, menos 1, 0, 0, 2, 1. Então, quem é o conjunto gerador de W? O conjunto gerador de W é o conjunto S contendo esses dois vetores aí. 1, menos 1, 0, 0, 2, 1. Tá bom? Ok. Agora, a gente, para poder ter noção do que vai ser base, dimensão de um espaço, a gente precisa falar sobre dependência e independência linear. A gente já viu isso também, tá? O que significa um conjunto ser linearmente independente? Significa que essa equação possui apenas a solução nula. Se aparecer um elemento diferente de zero, na hora que você resolver o sistema, o conjunto é LD, linearmente dependente. Tá? Isso para qualquer conjunto de vetores. Então, por exemplo, vamos verificar se os conjuntos abaixo são LIs ou LD em cada um do subespaço vetorial. Então, o primeiro ali, ó, S é o conjunto dos vetores 2, menos 3, 0, 2, menos 1, 2, 0, 4, nas matrizes 2 por 2. Então, vamos lá. Como que eu vou descobrir se isso é LI ou LD? Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar, são duas matrizes, então vou pegar dois escalares. E vou multiplicar, olha, x vezes 2 menos 3, 0, 2, y vezes menos 1, 0, 2, 4. E vou igualar a matriz nula.
é o que está escrito aqui, ó. Vou fazer a multiplicação, a combinação linear do escalar dando o vetor nulo do espaço. Ok, mas isso aqui vai me dar o seguinte sistema, olha. 2x menos y igual a zero, que é a primeira aqui, né? 2x menos y igual a zero. Menos 3x mais 2y também igual a zero, que é multiplicando na segunda entrada. Agora 0 igual a zero. E a última que vai ficar 2x mais 4y igual a zero. Bom, e aí é resolver esse sistema. Forma de resolver vocês podem escolher. Tanto faz. Por exemplo, aqui talvez seja mais prático. Y é 2x. Substituindo esse y aqui, você encontra menos 3x mais 4x igual a zero. Então, o x é zero. Né? Então, se x é zero, y também é zero. Então, eu já achei que o y e x são zero. Substituindo essa equação aqui, fica 2 vezes 0 mais 4 vezes 0, que é zero. Então, ok. Né? Ok, a equação está satisfeita. Então, a solução do sistema é x e y igual a zero. Então, observe, a única maneira de escrever o vetor nulo como combinação linear de V1 e V2 é pegando os escalar U e V, x e y igual a zero. Isso significa que S é linearmente independente. Tá? Quando você encontrar algum diferente de zero, vai ser linearmente dependente. Um outro exemplo, olha, pega esses três vetores em R3. Eu quero saber se esses vetores são LI ou LD. Então, o que eu faço? Olha, mesma história. X, Y, Z pertencente a R3, de modo que x vezes 1, 2, 5, y vezes 7 menos 1, 5, z vezes 1 menos 1, 1, perdão, 1 menos 1 menos 1, seja o vetor nulo. Então, a gente tem, olha, equações x, 7y mais z igual a zero, que é multiplicando as primeiras coordenadas, ó, x mais 7y, né? Porque isso aqui vai me dar, olha, x, 2x, 5x, 7y, menos y, 5y, z, menos z, 0, 0, 0. Então, soma as primeiras coordenadas igual à primeira coordenada. Então, vai ficar x mais 7y mais z igual a 0. Né? Agora fica 2x menos y menos z igual a 0. E a última que é 5x mais 5y menos 3z igual a 0. Então, observe. Eu tenho um sistema de equações lineares homogêneo. Eu quero descobrir se esse sistema tem única solução, que é 0, 0, 0, ou ele não tem solução. Né? Então, ele sempre tem solução, né? Que é 0, 0, 0, 0. Então, eu quero descobrir se ele tem única solução, que é 0, 0, 0, ou se ele tem infinitas soluções. Tá? Então, eu posso fazer de muitas formas. Uma delas é escalonando. Observe uma coisa interessante. Esse sistema, na forma matricial, ele é o seguinte, olha. 1, 2, 5. 7, menos 1, 5. 1, menos 1, menos 1. Note x, y, z. Que aqui é 0, 0, 0. Notem o seguinte. A matriz ela é uma matriz quadrada. E eu quero saber se o sistema ele tem única solução, 0, 0, 0, 0, ou se ele tem infinitas soluções. Né? Então, a gente já sabe que o sistema tem solução, porque o sistema é homogêneo. Então, 0, 0, 0 é uma solução. A pergunta é a única ou tem mais alguma? Se for única, é LI. Se tiver outras, é LD. Mas note que para responder essa pergunta, não precisa resolver o sistema. Basta ver o seguinte, olha, como a matriz, como A é quadrada, a gente pode utilizar determinante.
Se o determinante de A for diferente de zero, o sistema tem única solução. Se o determinante de A for igual a zero, o sistema tem infinitas. Esse primeiro caso, a gente está com o conjunto LI. Nesse segundo caso, o conjunto é LD. Então, basta calcular o determinante dessa matriz. Mas observem, só funciona porque a matriz ela é quadrada. Tá? No exemplo anterior, note, se a gente escrever a forma matricial desse sistema, vai ficar 2 menos 3, 0, 2. Menos 1, 2, 0, 4. Observem, não é uma matriz quadrada, então não é possível fazer via sistema. Mas observe coisas interessantes, olha. A forma matricial do sistema é colocar essa primeira matriz aqui, ó, em linha, em coluna, perdão. E a segunda em coluna, observe. Aqui também, a matriz dos coeficientes, olha, é o primeiro vetor em coluna. O segundo vetor em coluna, o terceiro vetor em coluna. Tá? Então, basta calcular o determinante. Vamos lá calcular o determinante dessa matriz. Olha, vou fazer aqui no cantinho. Quem é o determinante da matriz, então? 1, 2, 5, 7 menos 1, 5, 1 menos 1, menos 1. Tá? Então, eu vou calcular esse determinante. Deixa eu apagar aqui e fazer aqui embaixo. Beleza, então vamos lá. Determinante da matriz A, que é essa matriz aqui, ó, é determinante de, então, 1, 2, 5, 7 menos 1, 5, 1 menos 1, menos 1. Usando a regra de Sarri, né? Isso é 1, 2, 5, 7 menos 1, 5, 1, menos 1, menos 1. E aqui a gente repete. 1, 2, 5, 7 menos 1, 5. Bom, multiplicando, dá 1 mais menos 35. 2 vezes 1, 2 vezes 5, 10. Por outro lado agora, menos 5 vezes 1, 5 vezes 1, menos 5. 5 vezes menos 1, menos 5 vezes 1, menos 5. E 2 vezes 1, menos 1, menos 2, vezes 7, menos 14. Então, fazendo essa soma aqui, olha, esse aqui dá menos 25, então dá menos 24. Menos, esse aqui dá menos 10. Com menos 14 dá menos 24. Então, menos 24. Com esse menos aqui, ó, menos com menos mais. Então, dá mais 24. Então, o determinante da matriz é 0. Né? Então, o determinante de A igual a 0. Isso significa que o sistema, que o S é linearmente dependente. Tá? Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, aí vocês vão ver. Se fosse LI, o determinante seria diferente de 0, teria uma única solução. Como o determinante é igual a 0, LB. Tá bom? Então, algumas propriedades, que eu até chamei de exemplo, mas que são propriedades de conjuntos LIs e LDs, tá? Primeiro, o conjunto que tem um único vetor, se esse vetor não é um vetor nulo, ele é LI. Por definição, a gente considera que o vazio é sempre LI. Tá? Não tem ninguém, então é LI. Se S contém um vetor nulo, qualquer conjunto que contém dentro dele o vetor nulo é LD. Se uma parte de um conjunto for LD, ele todo é LD. Se o conjunto todo é LI, então qualquer parte dele também é LI. Tá? Então, são propriedades. Se você tiver um conjunto grande, você olha, esse conjunto só tem um vetor não nulo, é LI. Você olha, o conjunto é vazio, então ele é LI também. Se você olha para o conjunto e lá dentro tem um vetor nulo, então ele é LD. Se uma parte dele, ou seja, se você olha para um pedaço dele é LD, ele todo é LD. E se você olha para o conjunto e ele é todo LI, qualquer pedacinho que você pegar vai ser LI. Tá bom? Propriedades.
Bom, utilizando essa noção de combinação linear mais essa parte de conjuntos LI e LD, a gente vem falar o que é a base e a dimensão de um espaço ou subespaço vetorial. O que é uma base de um espaço vetorial? É um conjunto que gera o espaço vetorial, então lembra da aula anterior, né? Perdão, dos slides anteriores, né? A base, ela é um subconjunto que gera o espaço vetorial e que também é LI. Então a gente tem que verificar duas propriedades. Primeiro, o conjunto tem que gerar o espaço vetorial e ser LI. E aí, você vem aqui e conta quantos vetores tem dentro desse conjunto que você chamou de base. Tá? Dentro da base tem N vetores, então a gente diz que a dimensão do espaço vetorial é N. Tá? A dimensão de um espaço vetorial é o número de vetores que tiver em qualquer base. Tá? Então você vai pegar uma base, um conjunto, verificar se ele gera e é LI. Opa, esse conjunto gera e é linearmente independente. Então ele é uma base. Quantos vetores tem dentro dele? Isso é a dimensão do espaço vetorial. Tá? Uma observação interessante é o seguinte: existem várias bases para um espaço vetorial. Né? Um mesmo espaço pode ter várias bases, infinitas bases. Porém, todas as bases têm o mesmo número de vetores. Então, uma base para R2, a gente vai ver que ela tem que ter 2 vetores. Então, existem infinitas bases, mas a dimensão é única, é 2. Por exemplo, né? Se você pegar alfa como sendo 1, 0, 0, 1, isso é uma base de R2. Se você pega beta como sendo 1, 0, 1, 1, isso é base de R2. Observe que são duas bases diferentes, mas ambas têm 2 vetores. Isso porque a dimensão de R2 é 2. Então, qualquer base que você pegar para R2 tem que conter 2 vetores. Tá? Então, por exemplo, determine uma base e a dimensão do espaço vetorial R3. Então, olha, o que eu preciso encontrar? Um conjunto gerador. Então, eu preciso encontrar um conjunto gerador LI. Então, eu preciso fazer isso. Eu preciso encontrar um conjunto que seja gerador e que seja LI. Então, primeiro, vamos encontrar o conjunto gerador. Olha só. Dado qualquer vetor em R3, a gente vai tentar escrever esse vetor. Lembra de encontrar o conjunto gerador que a gente fez lá no comecinho? Então, pega um vetor qualquer no espaço e escreva, olha, ABC, isso é A00 mais 0B0, 0, 0, C. Olha, mas isso é A vezes 1, 0, 0, B vezes 0, 1, 0, C, 0, 0, 1. Olha, então quem é um conjunto gerador? O R3, olha, ele é gerado por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, ele é gerado por esses vetores. Né? Bom, ele é gerado por esses. Então, agora basta verificar o seguinte. Será que esse conjunto aqui, vamos chamar de conjunto gerado por S. Será que esse conjunto S é LI? Então, essa é a nossa próxima tarefa. S é LI, pois, se a gente faz, olha, x vezes 1, 0, 0, y vezes 0, 1, 0, z, 0, 0, 1, lembra do conjunto CLI que a gente precisa fazer? Igualar isso ao vetor 0, 0, 0. Mas isso aqui é exatamente dizer que x é 0, y é 0, z é 0, né? Porque se você escreve o sistema aqui, ó, a gente tem x, 0, 0, 0, y, 0, né? Multiplicando, 0, 0, z, 0, 0, 0. E isso aqui vai me dar x0, y0, z0. Então, o conjunto é LI. Então, olha, esse conjunto S aqui, ó, vamos chamar de beta, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
gera R3 e é LI. Ou seja, beta é base de R3. Bom, se beta é uma base, a dimensão de R3 será, então, quantos vetores tem em beta? Basta contar, olha. 1, 2, 3. Então, a dimensão é 3. Então, qualquer base de R3 tem que conter 3 vetores. De forma geral, isso é uma coisa que a gente pode guardar, viu, pessoal? De forma geral, a dimensão de Rn é n. Tá? E uma base, que a gente chama de base canônica, base de Rn é a base canônica dos espaços Rn são as bases que você coloca 1 na posição I e 0 nas demais. Então você vai fazendo isso, vai andando com esse 1 aqui, até chegar no último, que é esse vetor. Então, essa é a base canônica. Por exemplo, base canônica de R2. Quem é a base canônica de R2? Essa base aqui, ó. 1, 0, 0, 1. Tá vendo? A gente andou com 1 de um lugar para outro. Base canônica de R4. De R3 a gente já viu, né? Vamos colocar aqui o R3 também. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Se você pensar em R4, vai vir 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tá? Então, isso são as bases canônicas. Essas bases vocês podem guardar com vocês. São as bases mais simples de se trabalhar nos espaços euclidianos. Tá bom? Bom, um outro exemplo. Determine uma base e a dimensão do subespaço W gerado por essas 3 matrizes. Ó. Note, eu tenho umas 3 matrizes que vai gerar um espaço. Então, eu já tenho o conjunto de gerador nesse caso. Tá? Então, nesse caso, olha, já temos o conjunto gerador. A saber, quem é o nosso conjunto gerador? É esse conjunto aí, ó, A1, A2, A3. Então, a gente já tem o conjunto gerador. A gente só precisa saber se esse conjunto é LI ou se esse conjunto é LD. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Verificar se L é LI ou LD. Se acaso for LI, acabou. A dimensão do espaço W que a gente está procurando será 3. Se acaso for LD, a gente vai retirar uma matriz dessa daí e encontrar uma base. Tá? Então, dentro desse conjunto gerador tem uma base. Pode ser que a base seja com os 3, ou pode ser que a base seja apenas 1, seja apenas 2. Tá? Então, a gente vai verificar se é LI. Notem o seguinte, que ao fazer a conta para verificar se é LI ou LD, a gente vai saber se é LI ou LD e ainda saber qual é o vetor que a gente vai retirar. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, eu vou considerar x, y, z, 3 números reais, tais que x vezes A1, y vezes A2, z vezes A3 é a matriz nula, que é a matriz 0, 0, 0, 0. Então, vamos lá. Então, eu tenho x vezes a primeira matriz, 2 menos 3, 0, 2. Então, 2 menos 3, 0, 2. Y vezes a segunda matriz, que é menos 1, 2, 0, 4. Então, menos 1, 2, 0, 4. Z vezes a terceira matriz, que é 1 menos 1, 0, 6. Então, 1 menos 1, 0, 6. Isso igual a matriz 0, 0, 0, 0. Então, vamos escrever isso aqui em forma de uma única matriz. Olha, 2x menos y mais z, 0. Agora fica menos 3x mais 2y menos z
né? Multiplicando ali, somando. E a última que é 2x mais 4y mais 6e, isso igual a 0, 0, 0, 0. Então, colocando em sistema, a gente tem o sistema de equações. Olha. 2x menos y mais e igual a 0. Menos 3x mais 2y menos e igual a 0. Bom, 0 igual a 0, não precisa nem de colocar. E 2x mais 4y mais 6e igual a 0. Então, escrevendo isso aqui em forma de sistema, a gente tem 2 menos 3, 2. Menos 1, 2, 4. 1 menos 1, 6. 0, 0, 0. Então, vamos ter que escalonar, tá? Escalonar o sistema para tentar resolver. Então, escalonando o sistema, olha, a gente pode fazer linha 3. Vamos trocar a linha 1 com metade da linha 3. Então, vamos dividir a linha 3 por 2 e trocar com a linha 1. Então, a gente teria, olha. Então, a última linha eu vou dividir tudo por 3. Então, vai ficar 1, 2, 3, 0. Menos 3, 2, menos 1, 0. E agora a linha 1 vem para baixo. Então, o que eu fiz? Dividi a última linha por... É a mesma coisa a gente vinha aqui no sistema, olha. Como se a gente tivesse vindo no sistema e dividir tudo por 2. Divide tudo por 2. A gente ficaria com x mais 2y mais 3e. Então, a última linha é equivalente a essa. Eu estou trocando a primeira com a última. Tá? Bom, feito isso agora, vamos fazer o seguinte. Vamos zerar os elementos abaixo, né? Então, eu vou fazer linha 2 mais 3, linha 1. E linha 3 menos 2, linha 1. Para zerar esse menos 3 e esse 2. Então, vamos lá. Então, a gente tem a primeira linha, a gente não está mexendo. Então, 1, 2, 3, 0. A segunda linha, a gente está zerando. Então, ó, menos 3 mais 3 vezes 1, 0. 2 mais 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Agora, menos 1 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Menos 1 mais 9, 8. E a última aqui, 0. Mais 3 vezes 0, 0. Próxima linha. 2 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, 2 menos 2, 0. Menos 1 menos 2 vezes 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 1 com menos 4, menos 5. 1 menos 2 vezes 3. 2 vezes menos 3, menos 6. 1 menos 6, menos 5. E a última aqui, 0 menos 2 vezes 0, que é 0. Agora, vamos fazer linha 2. Vamos dividir ela por 8. Dividindo a segunda linha por 8, o que a gente tem? Então, dividindo a segunda linha por 8, a gente fica com 1. 8, 0 dividido por 8, 0. 2, 8 dividido por 8, 1. 3, 8 dividido por 8, 1. 0, 0 dividido por 8, 0 e 0. E agora, a gente faz a linha 3 menos 5, ou mais 5 vezes linha 2. Fazendo essa operação, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 0, 0, 1, 1, 0. Então, 0 menos 5 mais 5 vezes 0, 0. Menos 5 mais 5 vezes 1, 0. Menos 5 mais 5 vezes 1, 0. 0 mais 0, 0.
Pronto, a nossa matriz está escalonada. A gente tem um triângulo aqui de zeros. Ó. Beleza, agora observe o seguinte. O posto da matriz dos coeficientes é igual ao posto da matriz ampliada, que significa que o sistema tem solução, porém, diferente do número de incógnitas. Isso significa que o conjunto é LD, ou seja, o sistema possui infinitas soluções. O que implica que o conjunto S é LD. Então, o nosso conjunto de gerador S, que é o conjunto de A1, A2 e A3, é LD. Se ele é LD, S não é base. Então, a gente precisa retirar algum vetor daí. Quantos vetores a gente vai retirar? O número de linhas que tiver zerado aqui. Ó. Aqui, quantas linhas zerou? Uma linha. Então, a gente vai retirar daqueles conjuntos um vetor. Tá? Qual vetor a gente vai retirar? Resolvendo o sistema, agora a gente descobre. Olha. Voltando para o sistema, a gente tem x mais 2y mais 3z igual a 0. E aqui na última a gente tem y mais z igual a 0. Então, se a gente substituir aqui, a gente tem, olha, x mais 2y mais 3z é igual a 0. E o z é menos y. Ou y é menos z. Isso aqui, pessoal, já me diz qual é o vetor que a gente vai tirar. Note, a gente vai tirar ou o y ou o z. Como a gente não tem x aqui na equação, na segunda equação, isso significa que a gente não pode retirar o vetor x. Então, o vetor que o x está acompanhando, a gente não pode retirar. A gente não pode retirar a primeira matriz. Então, a gente tem que retirar a primeira ou a segunda. Aí, tanto faz. Por quê? Olha, se a gente deixa y igual a menos z, a gente tem x menos 2z mais 3z igual a 0. Então, o x vale menos z. E o y também. Então, observe que x e y estão em função de z. Então, se a gente escolher z igual a 0, o nosso sistema fica x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Então, se a gente retira o terceiro vetor, que é fazer z igual a 0, os outros dois vetores são LIs. É isso que a gente está obtendo aqui, tá? Então, a falta da variável x na segunda equação está me dizendo que a gente não pode retirar o vetor 1, o vetor A1. Então, quem é a nossa base? Então, o S é o conjunto A1, A2, A3. Então, quem é a base? Vai ser, vamos retirar, por exemplo, o vetor A3. Então, fica A1, A2. Então, quem é o gerador desse espaço W? O espaço W gerado pelas matrizes A1, A2 e A3 é o mesmo espaço que é gerado apenas pelas matrizes A1 e A2. E as matrizes A1 e A2 são LIs. Então, a gente descobre que base desse espaço W é gerada por a base A1 e A2. E a dimensão desse espaço W é 2. 1, 2. Tá bom? O que significa dizer que a gente pode retirar o A3 desse conjunto? Significa que o A3 é combinação linear de A1 e A2. Tá? Isso que significa. O vetor A3, que é a matriz A3, ela é uma combinação linear de A1 e A2. Ela pertence ao espaço gerado por A1 e A2. Tá bom? Por isso que a gente pode retirar ela. Bom, aqui tem mais um exemplo. Encontre a base e a dimensão desse subespaço vetorial. Então, aqui a diferença é que a gente não tem ainda um candidato a gerador. Então, a gente tem que encontrar o conjunto gerador. Então, vamos considerar um vetor XYZ pertencente a W. Então, já que ele está em W, a gente sabe que x mais 2y menos z é 0. Ou seja, o z, por exemplo, é x mais 2y. Então, isso é para a gente encontrar o conjunto gerador. Olha. Então, esse vetor, vamos chamar ele de U, ele é x
y, e o z é x mais 2y. Agora a gente separa, ó, isso é x, 0, x mais 0, y, 2y. Né? Então, sempre que a gente vai procurar um conjunto gerador de um espaço que ele é escrito dessa forma, tá? A gente tem a escrita dele, a definição dele por extenso, você separa as variáveis dessa forma. E aí você acha x1, 0, 1, y, 0, 1, 2. Então, quem é o conjunto gerador? Conjunto gerador de W. O conjunto gerador de W é isso aí, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 2. Então, esse é o conjunto gerador do espaço W. Eu quero saber quem é uma base e quem é a dimensão do espaço. Então, basta verificar se esse conjunto gerador é LI. Vamos ver se... Perdão, vamos colocar assim, conjunto gerador de W. Vamos chamar de S. Esse conjunto gerador aí. Vamos agora verificar se S é linearmente independente. Vamos verificar isso. Olha, verificar se S é linearmente independente, basta fazer o vetor U igual a 0 e resolver o sistema. Olha, fazendo U igual a 0, 0, 0, obtemos. Então, a gente vai obter, olha, x, y e x mais 2y, 0, 0, 0. Daí a gente tem o seguinte sistema. X igual a 0, y igual a 0, x mais 2y igual a 0. Né? Aqui, ó. X igual a 0, y igual a 0 e x mais 2y igual a 0. Bom, mas isso aqui vai me dar x igual a y igual a 0. Ou seja, S é linearmente independente. Portanto, S é uma base. Vamos colocar assim, S, quem é o vetor, né? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2. É uma base de W. E dimensão de W, então, é... Bom, se esse conjunto aí é uma base, a dimensão é 2. Tá? Então, a gente tem a base e a dimensão do W. Bom, pessoal, então isso foi a aula de hoje. Observe que a gente, na aula de hoje, a gente falou de vários pontos, né? A gente começou falando de que é uma combinação linear. Passamos por espaço gerado, né? Conjunto de gerador de um espaço ou subespaço. Fomos à independência e dependência linear e chegamos em base e dimensão. Agora, na próxima aula, a gente vai falar algumas propriedades dessas bases e dimensões. Por exemplo, a gente tem um importante teorema que é o teorema da dimensão da soma. Né? A gente vai ver que a dimensão da soma de dois subespaços é a dimensão de um mais a dimensão do outro menos a dimensão da interseção. A grosso modo, a gente diz o seguinte: a dimensão da soma, ela vai contar o que tem em um, o que tem em outro e subtrair o que tem na interseção dos dois. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima.